Fala, amigos do Tio Canada, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Tio Canada Podcast. Ao meu lado aqui, meu amigo Alexandre Canevari. Como é que você tá, meu parceiro? Meu querido, tranquilo, e você? Tudo certo. E o primeiro episódio, bombou? Ah, show de bola, viu? 400 pessoas lá na estreia e em 24 horas, 8 mil views. Também com a novidade daquela que a Bruna contou ali. Gente, que, olha, mudou as nossas vidas novamente. Se você não assistiu depois desse episódio, você vai lá assistir. Pessoal, hoje trago aqui Vitor Dantas, que é um amigo e é um ótimo profissional da área de TI, gigante na área de TI, aliás, aqui no Canadá e pelo mundo, né? Nosso convidado é imigrante há 18 anos, tem uma família linda, casado, 3 filhas, tem mais de 25 anos de experiência em TI, se formou nos Estados Unidos, hein? Já viajou o mundo a trabalho. Tô até aqui com um papel aqui, porque a lista de qualificações do cara é tão grande. Está envolvido em diversos projetos entre startups, trabalhando junto à Microsoft. Aliás, já foi premiado pela Microsoft. MVP, hein? Most Valuable Professional. Que é isso, hein? Nossos amigos aqui são quentíssimos no Canadá. E algum de seus trabalhos que me chama bastante atenção é um trabalho voluntário que ele faz, levando aí informação para pessoas que querem entrar na área de TI e ainda não têm o conhecimento, não fizeram um curso, não conhecem muito, mas ele leva ali, através de um trabalho voluntário, uma metodologia, através de palestras, de atendimento, de mentoria, uma maneira dessas pessoas se recolocarem na área de TI, porque afinal de contas não é só o programador, tem espaço para muita gente, né? Bom, Vitor, seja muito bem-vindo. Ô, Joel, Alexandre, obrigado a toda a turma do Tio Canada, é um prazer estar aqui com vocês hoje, mandar um tchauzinho aqui pra minha mãe lá na Bahia, dizer, mãe, tô na TV, tá? Tô aqui com a galera do Tio Canada. Obrigado, Joel. Prazer imenso ter você aqui, já faz um tempo que a gente tá tentando trazer, esse cara tem uma agenda, gente, ele tem uma agenda, olha, acho que é a mais busy do Canadá. Meu Deus. Bom, no tema de hoje, a gente vai falar como acessar oportunidades de TI aqui no Canadá, mesmo não sendo formado na área. Né? Como criar uma carreira de sucesso, né? A gente sabe que esse assunto aí tem chamado a atenção de muitas pessoas, tem muitos seguidores procurando fazer college aqui no Canadá de TI, tem gente que chega aqui, muda de área, vai fazer bootcamp também, que é um assunto que eu quero trazer futuramente, e tem outras pessoas que podem, acho que, aproveitar o que elas já sabem e se enquadrar ali perto, e eu tenho certeza que você vai nos ajudar. Temos patrocínio hoje, Xande? Temos. Semana passada a gente fez o sorteio aí, né? E temos aqui o Mercado Brasileiro, Samba. E aí você que tá vindo pra cá, precisa trazer produtos brasileiros não, que lá tem de tudo, né, Não precisa encher de cuscuz a mala? Não. Você gosta de cuscuz, Vitor? Oh, eu amo cuscuz. É bom demais. Ou com ovinho frito em cima, então não tem como negar. É bom demais. Pessoal do Sul Chimarrão tem aqui, tem biscoito. Biscoito ou bolacha? Biscoito. Ixi. Aí fica uma briga, hein? Mas Páscoa tá chegando, tem ovo de Páscoa. Tem de tudo, gente. Maravilha. É um mercado completo, com tudo que você imaginar, até filtro de barro o cara tem lá. Cara, é muito completo. Eu vou deixar aqui na descrição o Instagram para vocês verem lá, tem a loja, você pode fazer compra online também, pedir para entregar. Quando você chegar aqui, você vai se sentir no Brasil. Arroz e feijão não vai faltar, hein? Obrigado, Samba, aí, por patrocinar mais esse episódio. Pessoal, você que tá assistindo aí de casa, você tem que deixar um like aí para ajudar a gente, deixar uma mensagem já no vídeo, se inscrever se você não é inscrito aí, para dar aquele apoio, só assim o algoritmo vai entregar esse conteúdo. E não esquecer de se inscrever nas plataformas de podcast, né? Spotify, Apple Podcast. Estamos em todas. E lembrando que temos uma promessa, chegar a 10 mil... o Xande vou ficar igual o nosso convidado aqui, ó. Xande vai rapar a cabeça. Vitor, bora lá. Antes de você se apresentar, contar um pouco da tua história, queria que você respondesse essa pergunta. É possível uma pessoa que não tem uma formação em TI ou ela não é especialista em TI, ela se colocar no mercado, na área de TI? Como que funciona isso? 100%. A gente tem percebido nesses últimos 5, talvez intervalo 5, 10 anos, essa mudança no uso de ferramentas de TI dentro do contexto corporativo. E a área de TI deixou de ser uma área, um departamento específico. Eu lembro quando comecei minha carreira, alguns anos atrás, não vou dizer minha idade, nós éramos os nerds da empresa. Então tinha o cantinho da empresa, o escritório separado, talvez as pessoas que estão ouvindo vão se identificar com essa era da área de TI.
Mas a área de TI ela cresceu, ela se tornou área meio. Não é simplesmente uma área que fica no cantinho dando suporte a tecnologias específicas. Ela se tornou uma área meio como o RH e outras áreas que são necessárias para o negócio. E o que a gente tem visto nesses últimos anos é que pessoas de todas as áreas elas são importantes dentro do contexto do que eu chamo de transformação digital. Você aplicar ferramentas digitais em todas as áreas da organização. Então, você precisa de um analista de negócio, que conheça um pouco da área de TI. Você precisa de um contador. O meu irmão, por exemplo, meu irmão do meio, que é o mais feio de todos. Um abraço para ele. Ele é contador por formação, com anos de especialização, mas ele entrou na área de TI. Então, ele serve como essa ligação entre a área de contabilidade da empresa que ele trabalha e a área de TI. Né? Um nerd por formação, e eu brinco com o termo nerd, não é pejorativo, eu sou me considero um. Ele talvez não tenha o conteúdo de formação para se linkar com outras áreas do negócio em si. Então, hoje você vê profissionais da área de medicina servindo como esse tipo de profissional. As gigantes de tecnologia apelidaram ou deram um título para esse tipo de profissional que se chama desenvolvedor cidadão, né? Ou citizen developer. São pessoas que trabalham com tecnologia sem trabalhar com código, né? Então é possível para qualquer pessoa. Já vi médico, advogado, contador, mãe solteira que estava fora do mercado entrar no mercado por conta dessa nova revolução, né? Da transformação digital. Certo. Então, e isso são através de ferramentas que as próprias Big Techs aí, elas estão desenvolvendo que vão facilitar isso? Exato. Existia uma iniciativa, logo quando eu mudei para aqui para Calgary, de uma organização que foi fundada pelo Facebook, pelo Google e a Microsoft, chamada Code.org, Code.org, né? A iniciativa era ensinar crianças como codificar sem usar código, ou seja, lógica de programação, pensar de forma lógica, né? Essa iniciativa ela transcendeu da área educacional para a área de negócio. E dentro dessa área de negócio foram criados conceitos para facilitar a inserção desses profissionais no mercado de TI. Então você tem temáticas hoje nessa área de transformação digital, áreas específicas chamada No Code and Low Code Development. Em outras palavras, ou no português, desenvolvimento com pouco código ou sem nenhum código. Então, as pessoas elas estão sendo educadas a pensar de forma lógica e usar ferramentas. Essas ferramentas traduzem o que a gente quer desenvolver sem que a pessoa use lógica ou linguagem de programação. E a gente pode ver que, então, o episódio de hoje não é só para a galera de TI, né? Para todo mundo que está assistindo aí, que quer entrar nesse ramo aí, então não importa a sua formação, fique aí ligado que hoje o Vitor vai dar várias dicas pra gente aí. Exato. E quem é o Vitor Dantas? O Vitor Dantas é um baiano de uma cidadezinha chamada Alagoinhas, só nasci lá. Por sinal, tem uma tia, minha madrinha, ela ainda vive lá, ela vive pedindo pra voltar a visitar a cidade. Em breve a gente vai lá. É perto de Salvador? Perto de Salvador, acho que em torno de 2 horas de Salvador. Mas eu nasci lá e fui criado em Salvador, né? Cresci em Salvador e por essas idas e vindas a minha família, que já não era uma família com muito recurso, família humilde, como a maioria dos brasileiros, a gente passou por certas dificuldades. A família desestruturou um pouco. E no momento que eu estava fazendo aquela transição de garoto para adolescente, de adolescente para adulto, foi esse momento mais tenso da família, né? E aí não tinha muito norte do que fazer. Eu sabia que eu queria trabalhar com TI. E eu lembro que meu pai ele fez uma transação lá e conseguiu comprar um computador quebrado. Esse computador ele nunca funcionou, na verdade, mas era onde eu me imaginava, ou imaginava o que seria o Vitor trabalhando no mercado. Pegava aquele computador, colocava na frente da TV e imaginava o que seria uma carreira de TI, isso com 11, 12 anos, né? Legal. A gente brincou um pouquinho antes da pré-gravação a importância de você valorizar o início das coisas, né? Aquelas coisas que a gente inicia, talvez você está começando um novo curso, ou começou a namorar, está noivando. Começando um podcast. Começando um podcast e tal. É importante a gente valorizar esses pequenos começos. E ali eu acredito que fui gerando esse sonho, né? A minha mãe ela não tinha condição de pagar um colégio privado para que eu estudasse TI,
Mas ainda assim ela me matriculou numa escola talvez a mais cara em termos de nível técnico, né? Da Bahia. Até hoje eu não sei quem pagou essa escola. Eu sei que foi um milagre eu ter me formado e foi onde minha carreira começou. E dali pra cá é história. É história, bastante história pra contar. Eu lembro que você comentou que a sua mãe te matriculou lá, não tinha condição de pagar, ela falava pra você, alguém tá pagando. Alguém né? tá pagando, é. E eu ia no escritório da escola o final de todo ano, porque eu não sabia como que seria a matrícula do ano seguinte. E sempre que eu ia, tava lá, tudo pago. Tudo pago, né? Acho que além de agradecer a Deus, agradecer a mãe do Vitor, que é um baita profissional desse. Meu Deus. Eu acredito muito que a gente é a soma das comunidades que a gente vive, né? Tem um ditado africano que fala que leva toda uma vila para se criar um filho, né? Então, eu não sei quem pagou, eu sei que foi um milagre, talvez... Eu não quero falar muito a linguagem, talvez fora do público que assiste, mas foi um milagre de Deus. Eu ter me formado naquela escola, como foi um milagre de Deus ter sido aceito na faculdade, como para mim é um milagre estar vivo hoje, diante de todas as situações que a gente viveu, crescendo. E como que surgiu a ida para os Estados Unidos para estudar? A ida para os Estados Unidos surgiu também de uma outra coincidência, né? Milagre. Eu comecei a namorar minha esposa. Eu brinco com os amigos quando eu conto a história. Por sinal, queria mandar um beijo para ela. Eu amo muito minha esposa e minhas filhas. A gente se conheceu na faculdade e a brincadeira que eu conto para todo mundo é que ela se apaixonou por mim à primeira vista. Na verdade, não foi bem assim a história, né? Mas a gente tinha muita coisa em comum. Uma das coisas que a gente tinha em comum era esse desejo de morar fora, né? De estudar fora. E eu lembro que, numa dessas, indo trabalhar, a empresa que eu trabalhava, ela prestava serviço para o Senai. Tinha ido visitar uma cidadezinha, eu lembro que um folheto veio voando assim, Joel, parece filme. Veio voando, caiu bem no meu pé. E o folheto era o seguinte, você pode trabalhar e estudar nos Estados Unidos, maiores informações, ligue para esse número. Caramba. Era uma empresa de intercâmbio, eles estavam fazendo intercâmbio, levando pessoas para Salt Lake City, o estado de Utah. As pessoas iriam com visto de estudo e trabalho, e o job em si, o trabalho em si era estar atuando nas Olimpíadas de Inverno de 2002 em Salt Lake City. Então foi dessa forma que a gente entrou nos Estados Unidos, a gente conseguiu trabalhar, foi uma experiência única trabalhar nos Jogos de Inverno, né? Até então, caramba, Bahia, neve só por filme, né? Então a gente conheceu a neve lá. E aí trabalhamos aquele período e consegui começar a estudar, minha esposa quanto também. Quanto tempo lá em Utah? Eu fiquei quase 7 anos lá. 7 anos. Quase 7 anos. Então foi como intercâmbio para fazer um college. Eu fui primeiro o intercâmbio para servir nas Olimpíadas, depois a gente já entrou tinha no inglês? college. Não tínhamos inglês. Como que foi isso? A gente aprendeu na luta. Lá. Lá, isso. Eu lembro que durante as Olimpíadas de Inverno, o nosso tempo era todo dedicado lá. Então, a gente foi aprendendo algumas expressões. Eu tinha um curso de inglês, mas nada muito aprofundado, então me virava, né? Mas depois que os jogos terminaram, eu comecei a fazer o curso de inglês, seria o ESL, né? Mais ou menos 4, 5 meses a gente estava... English as a second language. Isso. Aí a gente começou a ficar mais afiado no inglês. E aí as oportunidades foram vindo com o tempo. Trabalhei como caixa de loja de conveniência, posto de gasolina, trabalhava da madrugada. Aí a gente entrava lá de meia-noite e ficava até 6 da manhã. 6 da manhã voltava para casa, tomava banho, cochilava um pouco. Depois ia para a escola, terminava o curso 3 da tarde, descansava mais umas 2, 3 horas, voltava para trabalhar com os amigos em outras coisas, né? Isso você era muito novo. Era. Eu ainda me considero bastante novo. Mas você tinha Juventude ideia. acumulada. Você tinha ideia quando você foi fazer intercâmbio? Não, eu vou fazer intercâmbio e eu já vou ficar para fazer faculdade. Ou não, isso apareceu depois? Cara, tem um ditado de um dos presidentes americanos, acho que é o Franklin, que diz assim que a oportunidade da vida tem que ser aproveitada durante o tempo de vida da oportunidade, né? A gente viu aquilo como uma oportunidade de vida e foi entrando aonde se abria, né? O college, eu já tinha formação em TI, já era um profissional com alguns anos de trabalho, comecei com 17, então quando eu fui para os Estados Unidos já tinha 5 anos de experiência. E daí eu pensei, cara, se eu ficar no mesmo barco que todo mundo tá, isso no contexto lá dos brasileiros que vão para os Estados Unidos, que você consegue fazer um bom dinheiro, o problema é que você não tem como transicionar
para uma outra fase da vida se você só ganha aquele dinheiro que está vindo ali de imediato, seja com limpeza, nada contra o trabalho. Fiz de tudo. Fiz jardinagem, limpeza, fiz de tudo. Mas a gente percebeu que só conseguiria transicionar para uma vida de pai, mãe, um trabalho solidificado se a gente estudasse. Então, Legal. a gente viu isso como uma oportunidade e entramos nessa linha. E aí decidiu fazer a área decidimos de fazer TI. o college. continuar na área que eu já área de TI, estava. legal. Que college que era lá? O college chama Salt Lake Community College, né? E o curso era Sistemas de Informação. E quando fala college lá nos Estados Unidos, é igual o formato do college aqui? 2 anos, um diploma? O meu foram 3 anos. O college lá, ele tem integração bem forte com a universidade. Tá. Né? Então, o programa que eu fiz, ele me formou 3 anos e meio, eu tinha mais meio ano ou 6 meses para obter o bacharel em algumas das universidades de escolha. Universidade de Utah, Weber University e outras universidades da região. Então, eles têm esse programa mais integrado. Certo. Sua esposa já estava trabalhando com negócios nessa época? Não. Ela estudou 1 ano e meio de interior design, né? E aí a gente tem um benefício pessoal em casa. Teoricamente não precisa pagar, paga de outras formas. Mas a casa é toda decorada por ela, então ela tem esse dom que eu não tenho. Então ela fez esse curso lá nos Estados Unidos e ela transicionou mais para a área de negócio aqui no Canadá, né? Mais para dar assistência ao nosso negócio mesmo. Antes de você ir para lá, você tinha comentado que estava já viajando muito, muito novo, né? Isso. Eu comecei a viajar no Brasil com 17 anos. Né? Eu saí da escola, nível técnico, e consegui um estágio. Também outras coincidências, né? Eu lembro que um amigo... A escola técnica lá no Brasil, acho que bem similar com o SEIT aqui. No SEIT você tem um departamento que já te encaminha a algumas oportunidades de estágio, trabalho, e a escola ela tinha essa pegada lá, né? E um amigo, eu lembro, eu indo para o escritório pegar informação sobre estágio, ele saindo e falou, peguei essas 10 oportunidades, toma essa aqui. E foi a empresa que eu entrei e desenvolvi carreira lá durante esse tempo, né? Então eu comecei com 17, na época a gente começou a viajar ao Brasil, a empresa ela tinha software em todas as fábricas da Rede Brahma. Nossa. Então a gente viajava o Brasil inteiro, mas eu não podia viajar sem acompanhamento de um maior. Então a minha mãe ela assinava os documentos e os meus amigos que viajavam junto, eles meio que faziam graça. Você não pode sair do hotel depois das 8 da noite, porque você é menor, você tem que ficar aí preso, porque eu sou responsável por você. Então tinha toda essa brincadeira. Você já chegou maduro, então, nos Estados Unidos, né? Cara, eu acho que a gente amadurece mesmo depois de 25. Eu dei umas cabeçadas boas ainda até nos Estados Unidos, né? Mas eu já tinha uma certa cabeça no lugar, eu sabia o que queria, né? Por conta das dificuldades que tinha passado na adolescência, a gente tinha uma cabeça mais centrada sobre onde queria chegar. Né? Continuo buscando esse lugar, ainda não cheguei, mas estamos na caminhada ainda. E como é que fica assim? Você trabalhava com TI no Brasil, foi morar nos Estados Unidos, fazer esse intercâmbio e nesse período não trabalhar na área. Acho que muita gente quando vem para o Canadá também é isso. Eu tô há bastante tempo na minha área, eu vou lá, vou fazer outras coisas. É frustrante? Você que passou por isso, como é que conta um pouco a sua experiência? Eu se tivesse só, eu chutaria o pau da barraca talvez 1 semana dos Estados Unidos. Por isso que eu falo... E às vezes as pessoas falam, você é muito melódico com sua esposa, os maridos principalmente, tá prejudicando meu relacionamento em casa, porque eu não falo tão bem assim da minha esposa. Minha esposa é uma guerreira. Ela me convenceu a perseverar nos Estados Unidos. Então, se você tem uma pessoa que te ama e que muitas vezes você fica ofendido por ouvir a verdade, ouça a verdade, porque a verdade ela dói, mas ela cura, né? E isso foi muito importante pra mim, porque eu não fazia nada em casa. Eu era o caçula de 3 homens. E minha mãe naquela correria pra praticamente cuidar de nós 3 e não ver a gente envolvido em coisa ruim e tal. Ela praticamente fazia tudo. Eu nunca limpei quarto, nunca limpei banheiro. E quando cheguei nos Estados Unidos eu falei, caramba, ninguém faz isso por mim. Né? E aí você começa a fazer as coisas. Hoje, graças a Deus, eu faço de boa em casa. Não me custa nada. Pra mim é um prazer. Né? Mas ela me segurou. Ela falou, não, vamos ficar. A gente não veio aqui pra passear. A gente veio aqui com um propósito e tal. E minha esposa, desde antes da gente casar, ela já tinha os planos dela pra nossa família. Quando eu tiver um filho, essa aqui vai ser a rotina do meu filho.
quando a gente for comprar um carro, o carro que a gente comprar vai ser desse jeito. Então eu sabia que o que ela estava falando era para o nosso futuro, não era algo que ela estava me agredindo por eu ser mole demais, sabe? Certo. Ela estava realmente falando do nosso futuro 10, 15 anos antes Muito da legal. gente viver. Né? Alguma das suas filhas nasceu lá nos Estados Unidos? Essa história é interessante. A gente teve filho em todos os países que a gente Sua esposa é viveu. Edilene, suas filhas, os Ana, nomes. isso. Ana, Beatriz, a do meio, Laura, e a pequenininha chama Lily, que significa lírio, né? A Ana nasceu nos Estados Unidos em 2007, em Utah. Aí daí a gente voltou para o Brasil depois de 7 anos. A Laura nasceu no Brasil e a Lily nasceu aqui no Canadá. Então elas todas têm dupla cidadania. No caso, a Ana ela tem 3 cidadanias e a gente está trabalhando para todo mundo ter 3 cidadanias Legal, e para elas show de decidirem onde querem viver no futuro, né? Como é que surgiu o Canadá? O Canadá, eu voltei para o Brasil dos Estados Unidos porque a gente não viu um caminho de transição para viver lá a longo prazo. Então, é algo que talvez quem está considerando imigração não vá no caminho do mais rápido, porque talvez o problema atual é não ter uma condição legal de vida no Brasil e eu quero ter dinheiro para comprar o que seja, o iPhone, o carro novo, o que seja, sabe? Isso é bacana, você vai conseguir isso talvez 1 ano, 2 nos Estados Unidos, você vai conseguir ter tudo o que você sempre quis. Mas a transição é mais importante do que o ter, né? É o ser sendo melhor do que o ter. E a gente não viu esse caminho de transição lá, né? Como que eu me torno residente permanente nos Estados Unidos? A gente não viu esse caminho, né? Daí a gente voltou pro Brasil, vamos começar do jeito que tiver de começar. E eu lembro que quando cheguei no Brasil, por eu ser mais calmo, talvez eu seja um nordestino não tão nordestino, né? Tipo, eu gosto do barulho, da família e tal, da comida, daquele agito, mas eu não sou muito festeiro, sabe, cara? E daí quando eu cheguei no Brasil, eu falei, cara, não tem condição da gente viver aqui. E aí veio o Canadá na cabeça. E aí minha esposa falou, não, calma, vamos se acalmar e vamos ver o que é que Deus tem pra nós aqui nesse tempo, né? E aí, esse do esperar de Deus, a gente ficou 3 anos e meio lá no Brasil, né? Eu falei, não, acho que tem alguma coisa do Canadá. E o Canadá sempre vinha pra nós. E aí eu tive um evento de comunidade e tal, e eu lembro que 2 pessoas que vieram palestrar, né? No caso, um evento de igreja até. Elas falaram sobre o Canadá. E elas viraram para mim e falaram assim, ó, Vitor, tá aqui o sabor das coisas que vão acontecer para você em breve. E me deu um maple syrup. Olha. Né? Eu falei, então, já é, vamos pro Canadá. E aí eu comecei a estudar francês e tal, que eu vi como oportunidade, né? Entrar no Canadá pelo Quebec. E a gente realmente pretendia morar lá a longo prazo. Comecei a estudar francês e a gente sabe como que é a correria no Brasil. Você, tipo, tira o almoço para comer a janta e tal. Aquela coisa, né? Um aperto, mas tá vivendo. E eu não tive condição de fazer o francês o tempo que eu queria. Eu fiz 3 meses de francês, eu falei, 3 meses é suficiente. E daí eu comecei a aplicar. Acho que a primeira dica para quem está buscando emprego, se você já é da área de TI, a província de Quebec facilita bastante para que o profissional brasileiro vá para lá. Você precisa ter um conhecimento do francês. Se você tiver um inglês avançado, um francês intermediário já ajuda. Mas é uma boa oportunidade você viver no Quebec. Eu viveria, talvez o resto da minha temporada aqui no Canadá, viveria lá. Mudei por outros motivos. Mas aí eu comecei a enviar currículo para a empresa e tal. Tem uma organização que se chama Quebec na Cabeça, talvez a gente pode pôr o link. Ela faz essas missões de recrutamento no Brasil, profissionais de TI, então legal. É um bom caminho. Daí uma empresa me contactou. E eu lembro que estava trabalhando nessa época na Xerox, lá no Brasil. E me ligaram e começaram a falar, não entendia nada, João. Nada, absolutamente nada. Francês. Falando em francês. Daí, cara, a mulher, ela transicionou, ela foi pro espanhol, que ela era colombiana. E eu entendi, ela falou, Vitor, ó, tem esse processo de recrutamento e o pessoal se interessou pelo seu perfil, mas você tem que continuar o processo em francês. Cara, virou a chave na hora, assim. Comecei a falar em francês, naquela ligação. Falei em francês com ela, falei. A gente combinou os próximos passos e tal. Fiz uma outra entrevista em francês e daí pra frente foi em inglês. Daí a empresa fez a oferta de trabalho, preparou o visto e tal. E a gente mudou pro Quebec. Foi um intervalo de novembro de 2011
até maio de 2012. Só demorou um pouco mais porque minha filha, por ser americana, eles pediram aqueles, como que chama, background check, o antecedentes criminais, o FBI e tal, aí demorou um tempinho. Mas a hora que eu cheguei no Quebec, eu percebi que eu não falava francês. Era só a medida para conseguir o trabalho, sabe, cara? E a gente viveu lá no Quebec 2 anos e meio, tenho ótimos amigos lá. A gente sempre, quando pode, volta lá. É um lugar que, para quem quer começar no Canadá, eu diria, vá para o Quebec. O povo é muito mais caloroso, os relacionamentos são mais próximos, pelo menos foi essa experiência que a gente teve. E daí a gente veio do Quebec para cá, né, para Calgary. Já tinha um plano de morar um pouco mais próximo de Utah, para ter mais contato com as pessoas que a gente conhecia lá. Mas foi o caminho que a gente trilhou para chegar até aqui. A Microsoft aí já estava na sua vida? Já. Eu quando comecei a minha carreira, eu sempre trabalhei com ferramentas da Microsoft. Daí, quando eu fiz a universidade nos Estados Unidos, a gente transicionou para ferramentas open source, código aberto. Trabalhei com Java, outras tecnologias. Mas aí, depois que eu me formei, eu voltei para as ferramentas Microsoft de novo, né? E até uma dica, para quem está querendo entrar no mercado norte-americano, se você trabalha com ferramentas de código aberto, Java, Ruby on Rails, esse tipo de ferramenta, você tem bastante oportunidade do lado leste, seja o Canadá ou os Estados Unidos. O mercado financeiro se move com essas tecnologias, né? Mas se você quer trabalhar com a área de negócio, eu diria que você está melhor posicionado com ferramentas Microsoft. Né? Mas eu sou suspeito de falar. E como que foram esses projetos que você se envolveu com a Microsoft? Cara, eu sempre tive o desejo de colaborar com comunidade, né? Até pelo meu histórico. Eu entrei naquele colégio lá por um milagre, acredito que Deus pagou a conta, alguém pagou por mim, não sei, né? Mas teve um virar de chave também, foi uma tia minha, ela ganhou um curso desses Office, não sei se vocês pegaram essa época, tipo, para você fazer um curso do pacote Office era um rim praticamente, né? Era um curso muito, muito grande. E ela ganhou aquilo, o esposo dela, o meu tio, iria fazer o curso, ele não podia, por conta de trabalho, falou, vai lá e faz. Né? Eu brinco que foi o único crime que eu cometi na vida foi falsidade de identidade. Brincadeira. Ele mudou o curso lá, mas era para ele ter feito, ele passou para mim. Então, isso me marcou muito, né? O desejo de dar para outra pessoa algo que eu recebi. Né? E aí eu comecei a fazer esses trabalhos de comunidade. Primeiro, a gente, quando viajava de férias, eu contactava os escritórios da Microsoft e falava, sou esse tipo de profissional, trabalho com isso, tenho tais certificações, estou indo passar férias, sei lá, em Israel. Você concede uma sala pra gente e junta a comunidade pra gente fazer um evento? Aí eu comecei a fazer dessa forma. E aqui, localmente, eu tentava entrar no mercado de comunidade e tinha uma certa resistência. Tinha aquela panelinha, a galera segurava o jogo. Mas sempre que viajava, estamos indo pro México. Tem escritório da Microsoft lá? Vamos tentar doar, entre aspas, 2, 3 horas e treinar a galera, conhecer o time. E aí fui conhecendo as comunidades. E aconteceu que eu conheci o líder de comunidade global, que é uma das organizações que eu trabalho hoje. E ele me ligou um dia e falou, cara, estamos com um número baixo de palestrantes para um evento na Times Square, Nova York. Escritório da Microsoft lá no centrão de tudo, né? Você quer fazer? Eu falei, cara, tô dentro. Desculpa a expressão, mas me cagando de medo de fazer, né? Porque era uma plataforma muito elevada para um nível que eu estava, né? Uhum. E a minha esposa falou, vai, pode ser sua oportunidade, né? E aí eu fui, praticamente custeei a minha ida para esse evento, palestrei lá. Terminou o evento numa sexta-feira, ele falou, cara, o background dele é indiano, mas ele mora na Inglaterra. Então era a primeira vez dele também em Nova York. Daí ele falou, vamos conhecer a cidade, vamos lá no Empire State. Fui eu e ele, a gente foi conversando, contando história de vida, ele falou da família, eu falei da minha e tal. Aquela coisa aí, do nada, topo do Empire State, parecia filme de novo, né? Ele vira pra mim e fala assim, Vitor, a gente precisa de um líder pra tocar isso aqui nas Américas, né? Sul, Central e América do Norte. Você quer tocar isso aí, cara? O cara me entregou a liderança dos eventos aqui na América quando a turma que estava fazendo o local não queria que participasse, né? Mas a gente continuou. E aí comecei a fazer os eventos. A Microsoft viu o perfil, viu o engajamento, começou a ver as histórias.
Uma das histórias que é muito bacana é uma mãe solteira, cara, que ela praticamente custeou a viagem dela nesse evento de Nova York. Passou 2 dias lá sendo treinada e saiu de lá. Ela falou, vou mudar o meu perfil profissional. E aí começou a investir no estudo. Fez certificação aqui, fez curso ali e tal. Hoje ela foi selecionada como MVP, que a gente vai falar um pouco na frente, mas ela dirige a própria empresa. Legal. No intervalo de... Isso foi 2019. 2 anos e meio, cara. A pessoa que estava penando para arrumar um lugar no mercado de trabalho, né? Então, o coração do envolvimento aí com o trabalho de comunidade, o trabalho com a Microsoft é esse aí. Dar para as outras pessoas aquilo que a gente recebeu, né? Só queria deixar aqui claro, gente, a caixa não está vazia, tá? A gente tem uns Team Bites aqui pro pessoal, pode. Isso aqui é uma comida, acho que no Canadá só vai ter aqui isso aqui, né? É um prato típico do Canadá. Típico, acho que não tem Tim Hortons no Brasil, né? É uma experiência folclórica. Que o cara vem aqui não comer um Team Beats. O café do povo. O café do povo, mas aí pode comer, fica bom. Não é só uma caixa não, tá? Opa. Mostrar pro pessoal, senão daqui a pouco eles vão fazer uma caixa vazia. Olha Vem aqui, ó. Que Top. Cadê a câmera? Maravilha, acho que eu vou salvar, vou levar para casa aqui para as crianças. Fica à vontade. Ô, Vitor, e quais mais projetos você está envolvido? Eu sei que você está fazendo tanta coisa ao mesmo tempo. Cara, eu trabalho com a Power Community, né, que é essa comunidade de eventos que a gente faz eventos presenciais no mundo inteiro. Não sei quando o episódio vai pro ar, mas no dia 30 de março vamos estar lá em Tel Aviv, apresentando para a comunidade em Israel. Um dia inteiro de treinamento gratuito. Vamos ter outros eventos aí ao redor do mundo. No mês de abril, em Seattle, Nova York, novamente. No mês de maio, Londres, Eslovênia. E aí, o que vocês ensinam nesse curso? Tá pra galera saber. Porque tem aqui em Calgary também, né? A gente fez um bootcamp aqui em fevereiro, né? Com essas mesmas tecnologias. A ideia é o seguinte. Existe um mandato das gigantes de tecnologia em democratizar TI. Né? Eu chamo isso da nova revolução industrial, no caso, apontando para transformação digital. O que é que a gente deseja fazer nos eventos? A gente deseja juntar profissionais que sejam da área de negócio, ou ciência de dados, ou profissionais de qualquer área. Legal. E profissionais de TI. E evangelizar eles nessas tecnologias. Né? As tecnologias que eu trabalho, elas fazem parte de uma plataforma chamada Power Platform. E as pessoas que estão assistindo talvez já ouviram falar delas. Power BI é gigante no Brasil. Sim. Acho que a maior comunidade de profissionais de Power BI é no Brasil hoje. Líderes, assim, a gente tem canais de YouTube que para mais de 200 mil inscritos nessa área de Power BI. Hoje em dia, bastante empresa está usando Power BI. Bastante gente. E aí tem as outras tecnologias. Tecnologias voltadas àqueles robozinhos que você vê, agentes virtuais que você vê nos sites, né? A pessoa pergunta, como posso te ajudar? E tal. Tem tecnologias voltadas à criação de aplicativos, integração de sistemas e tudo isso com pouco ou nenhum código. Legal. Né? Então, os eventos que a gente faz é para isso. E gratuito, né? É gratuito. Legal, terminamos um programa de 12 semanas aqui local, né? Uma organização sem fim lucrativo nos doou espaço e aí a gente fez um trabalho de treinamento com 20 profissionais, né? Você falou que vai ser dia 30 o evento? 30 de março, exato. Legal. Então talvez já esteja depois do vídeo. Não, acho que vai dar tempo. Vai dar tempo vai, aí? Não, se der tempo, a gente deixa o link aqui para o pessoal participar, que queira participar. Tem um limite de participantes? Não, a gente vai abrir online para o resto do mundo. Lá nós temos em torno de 500 inscritos já. Legal. Então você pode ver que se você não é da área de TI e quer aprender um pouco mais, tem eventos gratuitos para você já começar a se inserir nesse mercado, né? Exato. Tem os eventos presenciais e tem os eventos online. Os presenciais a gente faz debaixo desse guarda-chuva da Power Community. Os eventos online eu tenho feito como mentoria do Zero a Herói. Zero to Hero. Zero to Hero. Bonito nome, viu? Gostou? Gostei bastante. A história do Zero to Hero é engraçada, cara. Ela começou com uma brincadeira. Não sei se talvez a gente possa colocar o logo da organização online, mas tem o meu rosto no corpo de um super-herói, né? Tô trabalhando para o shape chegar lá. Mas a ideia é o seguinte, o amigo falou assim, eu vou fazer um logo para você, mas eu tenho que colocar você de sunga. E eu odeio sunga, né? E aí foi como começou a ideia do super-herói, né? Eu com muita
humildade e simplicidade. Eu não me considero um herói, sabe, Jô? Mas eu considero que as pessoas, elas podem construir uma história de vitória. Certo. Né? Dentro do contexto de cada um. E eu acho que é o conselho que eu deixaria para todo imigrante. A minha história não vai ser a sua, e graças a Deus por isso. Né? Eu tive muitas lutas na minha vida que a gente tem batalhado, eu e minha esposa, para que as nossas filhas não passem por isso. Elas vão ter as lutas dela, né? E a ideia do Zero Herói é você construir sua jornada. É a ideia do Plano Canadá. Cada um tem o seu. A gente está tentando passar aqui algumas dicas que podem fazer o seu plano ficar melhor. Às vezes uma pequena informação, às vezes a pessoa participar ali dessa palestra, desse curso ali, vai ser um negócio que vai levar para outro caminho, uma conexão, um networking, Exato. que pode transformar a vida dela. Porque eu tô aqui no Canadá fruto de uma conversa que estava lá no Brasil, uma pessoa que tinha ali um conhecimento, que ela me transferiu aquilo e foi uma semente. E ali aquilo foi crescendo, crescendo, tomou essa proporção e hoje não somente a minha vida foi transformada, como a gente consegue ir semeando também na vida de outras pessoas. Então a gente precisa estar sensível ali a entender o nosso papel, né? Exato. E a pessoa precisa ter algum conhecimento para fazer esse curso? Um conhecimento básico? Não sei nada. Exemplo, não sei nada de Excel, nada de Word, eu vou lá. Não, precisa ter Só pelo saber menos... usar o computador. E aí você, à medida que você for participando das palestras ou da mentoria, você vai buscar evoluir numa área que talvez você veja um pouco de deficiência, né? Essa mentoria, a gente está terminando agora essa semana. Inclusive, a pessoa que vai palestrar na mentoria é um garoto de 9 anos de idade. Show de bola. Uau! Tá? Só para você ver que realmente não tem limitação de quem pode participar. Ele vai palestrar junto com o pai dele, mas o garoto ele tá palestrando o mundo inteiro. Né? Imagino que seja tudo em inglês. Essa aqui no caso é em inglês. A gente vai começar agora no segundo trimestre em português, né? Com pessoas que trabalham na área lá no Brasil, profissionais que são também renomados lá. Inclusive, um desses amigos, ele faz esses hackathons, esses bootcamp na casa do Big Brother Brasil, né? Junta a galera lá e a galera não sai. Mesmo contexto similar, na verdade, do Big Brother, mas a galera não sai de lá. Né? Até chegar a uma solução e tal, por aí vai. Então essa turma vai estar fazendo as apresentações em português. E a temática é o seguinte: como que eu posso me tornar o profissional de TI do futuro? Né? A gente estava no pre-read aqui preparando para... isso que eu ia te perguntar. Como que você vê o TI no futuro? Então, cara, as gigantes, em especial a Microsoft, essa semana eles lançaram esse conceito de copiloto, né? Os profissionais da área comercial ou de qualquer área que trabalham com Office, né? Word, Excel, PowerPoint e tal, a partir, acho que daqui a um mês, eles vão ter esse copiloto que é baseado em modelos de inteligência artificial. A ideia é o seguinte: eu estou trabalhando no meu documento, cheguei num ponto do documento que eu não sei, deu aquela travada, sabe? Estudante de faculdade sabe muito bem o que é isso, cara. Escrevi 2 parágrafos aqui, não sei para onde ir. Você vira pro copiloto e fala assim: cara, desenvolva tal tema para mim em 3 parágrafos. E aí o copiloto vai lá vai fazer tudo. E gera para você. Isso na faculdade, hein? Isso. A ideia do copiloto, ao meu ver, e é onde existe o debate. As pessoas, elas não entram, muitas vezes, de cabeça nessa área de transformação digital, porque o receio é o robô ou a automação vai tomar o meu emprego. Né? Eu lembro meu pai engenheiro elétrico, ele falando isso na minha época de escola. Cara, todo mundo quer usar o computador para tudo agora. Eu lembro quando a gente desenhava as coisas na mão e tal. Eu vejo como uma nova onda do avanço da tecnologia nos dias de hoje. Eu não acredito que as pessoas vão perder o emprego para automação ou para robô. Eu acredito que elas vão perder o emprego para quem sabe usar o robô. Certo. Legal. Né? Então, essa é onde eu vejo o profissional do futuro. Você sabendo utilizar esse copiloto ao seu favor. Né? E a gente vê essa ideia de copiloto sendo empregada nas ferramentas de desenvolvimento de software também. Aonde eu estou travado lá, não sei como usar tal tipo de comando ou lógica, pergunto ao copiloto, o copiloto gera, um abraço. Tem a ver um pouco com o chat GPT? Isso. Essa tecnologia é toda baseada na tecnologia desenvolvida pela organização que gere o chat GPT. Essa organização chama OpenAI, é uma organização teoricamente sem fins lucrativos, ao qual, coincidentemente, teve um investimento de $1 bilhão em 2019. Por quem? A Microsoft. E a Microsoft agora está colhendo
tudo que foi desenvolvido pelo OpenAI e empregando isso dentro das ferramentas, dos produtos dela. Word, Excel, PowerPoint, as ferramentas que eu uso para desenvolvimento, Power Apps, no caso, quem trabalha com código pesado mesmo, tem uma tecnologia chamada Git, onde você fala para o Git, cria um website para mim usando modelos do WordPress para tal tipo de negócio. E o modelo vai criar tudo para você. Você não acredita que essa facilidade possa fazer com que os jovens, as crianças, elas desenvolvam um pouco menos o aprendizado? 100%. Eu acho que a gente vai chegar nesse ponto. Mas você vai conseguir diferenciar quem consegue pensar fora da caixa com quem está usando o robô para fazer as coisas. Eu acho que é bem similar com o que acontece hoje. Hoje, as pessoas brincam que os profissionais de TI, alguns, se tornaram engenheiros de software do Google. Que o cara vai pesquisando, pega um exemplo, cola no código, pesquisa. Então, o robô, ele vem facilitar esse tipo de prática no seguinte sentido. Você não precisa mais ir no Google. Você pede pro robô, o robô vai lá e acha para você. Só que é o seguinte, se você pega o código ruim e você não tem a habilidade de identificar o que é que tá ruim naquilo, vai comprometer a sua carreira, né? As pessoas vão ver que você não desenvolveu a parte intelectual da construção do negócio, né? Certo. E eu vejo, assim, acho que Calgary, eles têm focado muito nessa questão de trazer empresas de TI. Qual que é a sua opinião, assim? A galera que está crescendo mesmo, está tendo bastante empresa, a galera de TI pode procurar Calgary mesmo, que é um... 100%. 100%. Calgary, acho que no final do ano passado, tinham 1.500 vagas de TI aberta, né? Se tornou um polo de TI. Na verdade, a província de Alberta inteiro, né? É o novo Vale do Silício? Talvez a gente chegue lá. Talvez a gente chegue lá. Mas tem bastante oportunidade. Gigantes como o RBC, o banco RBC, trouxe a área de inteligência artificial para Calgary, né? E outras empresas, uma outra gigante, me fugiu o nome agora, indiana, da área de consultoria também, trouxe 4.000 empregos para Calgary nesse último ano e meio. Então é um polo grande da área de TI. E é uma iniciativa governamental. Tanto o governo provincial, que seria similar ao governo estadual no Brasil, e o municipal, a prefeitura de Calgary, eles têm fomentado a vinda de empresas de tecnologia grande. A única coisa que eu diria do mercado de Alberta, porque é o que eu posso falar com bastante propriedade, difere um pouco do mercado de Quebec, é que a maioria dessas vagas são vagas que a gente chama de Ghost Job Post. Elas existem, né? É que nem o Lombardi. Você ouviu falar, mas nunca viu, né? Elas existem, mas precisa... Eu não diria do QI, né, do quem indicou, mas precisa de alguém para fazer aquele voucher. Assim, ó, tem um cara aqui que é bom e tal. E aí dá um toque pro gerente lá e faz esse meio campo. Quando eu falo de QI, não é que você vai arrumar um emprego sem ter o conhecimento para deliver, né, para entregar o que você está prometendo fazer. Que é a ideia do QI brasileiro. O cara não sabe nem porque tá lá, mas alguém indicou e o cara tá trabalhando. Você precisa desse contato. Quebra o gelo, sabe? Abre as portas. Então, o que eu diria para quem tá vindo é uma percepção que eu acho errônea do profissional no Brasil é que o cara é gerente 20 anos no Brasil, vou chegar bombando no Canadá. Ninguém sabe quem você é, cara. E você tá vindo com seus 20 anos, os indianos estão vindo com PhD. Então, no papel, os indianos vão ganhar todo o tempo, sabe? Competição com o indiano vai ser desleal no papel. Daí, o que é que eu diria para quem está vindo? Procura um voluntariado. Procura uma organização sem fim lucrativo que você pode exercer a sua profissão no Canadá, ainda que você não ganhe grana, mas vai contar no seu currículo, né? A gente tem inúmeros exemplos aqui, profissionais, amigos, que a gente teve o prazer de trabalhar junto, ou preparar para o mercado, que a chave de entrar no mercado foi essa, ó, cara. Vem aqui, ó, muda o currículo aqui, ó, prepara um currículo específico para tal vaga e tal. Ah, não tenho experiência, ó, vamos procurar uma organização que você pode, sei lá, você desenvolve o aplicativo para eles de graça e coloca a experiência no currículo e tal. Precisa dessa experiência canadense. Aí as pessoas falam, mas como que eu vou entrar no mercado se eu não tenho experiência canadense? Esse é um caminho. O voluntariado pode fazer isso por você, ou talvez você pegar um emprego um pouco mais júnior, né? Na sua escala de experiência, entrar no mercado e ir construindo. Uma coisa eu garanto, o profissional brasileiro,
ele vai crescer na empresa que ele entrar. Não importa a empresa que entre. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem sangue no olho, cara. O profissional norte-americano, se a descrição do trabalho dele é abrir a garrafa, ele vai abrir aquela garrafa ali o dia inteiro. Mas se a garrafa caiu e está derramando água, ele não vai pegar a garrafa. E o brasileiro não. O brasileiro, ele pega a garrafa, abre, outro dia ele traz, cara, pra que tá com essa tampa aqui? Vamos colocar uma tampa com furinho, vai ser melhor para nós e tal. Então, ele é proativo. Então, ele é fadado ao crescimento, cara. Os profissionais aqui vão ver, tipo, toda empresa que eu entrei, na verdade, até nos Estados Unidos, eu entrei como desenvolvedor numa empresa, no final do ano eu era líder de time. 1 ano e meio depois eu era diretor, com 20 e poucos anos, imigrante. Então é correria, a gente correria. Proatividade vai fazer a coisa acontecer. E existe alguma coisa que a galera no Brasil que tá vindo para cá, assim, eu quero entrar na área de TI, que eu já posso ir estudando? Tipo, ó, o mínimo básico é isso daí, é isso aqui, é o básico, tem que ser pelo menos um Excel, um Word, pra galera já ir aprendendo lá para não chegar aqui, fazer um voluntariado, né? E tipo, e aí, o que é isso? Cara, eu diria o seguinte, o profissional de TI hardcore mesmo, ele é muito fiel à tecnologia que ele trabalha, né? E aí é um conselho, e tipo, você pode ter meu conselho, como a gente fala em inglês, for whatever it's worth, né? Pelo valor que te agregar. Procura o que vai te arrumar emprego, filho. Porque um dos maiores estresses do imigrante na chegada é dinheiro saindo e o dinheiro tá saindo a 4 por 1. Né? Então, você precisa arrumar um trabalho logo pra, tipo, você não tá estressado em casa e tal, não tem problema com esposa e tal, pra estancar o sangue, né? Então, procura a tecnologia que vai te empregar mais rápido. E estuda isso no Brasil. Se você é profissional de TI, você já tá mais do que meio caminho andado. Porque você já sabe como funciona o jogo, né? Só vira e dedica no lugar aonde você vai ser empregado mais fácil. Mas se o cara não é de TI, ele não tem essa familiaridade, então ele precisa primeiro começar a pesquisar, tentar entender onde está a informação, quais são as ferramentas que são usadas, quer vir para Calgary, quem que são as big techs daqui, que linguagem que elas utilizam, é assim? Esse seria um caminho. Você pode até expandir um pouco mais além do que Calgary, né? Se você está contemplando uma mudança de área, eu pesquisaria essa questão da transformação digital. Tecnologias sem código e pouco código, que a gente chama low code, no code. Né? As gigantes estão oferecendo treinamento gratuito. Brasil, aonde quer que você viva, você tem esses treinamentos gratuitos. Né? E a gente pode colocar o link para você obter mais informações. Como que funciona no caso da Microsoft? A Microsoft tem alguns treinamentos que eles chamam in a day, ou seja, em um dia. Você dedica um dia, você faz um treinamento do início da manhã até o fim do dia numa dada tecnologia. Power BI. Vou aprender tudo, entre aspas, né? Tudo em um dia. Sobre Power BI. E aí, no final daquele dia, o que é legal? A Microsoft te dá um voucher para você tentar fazer uma certificação. Ou seja, se você percorre esse caminho, você chega no Canadá com uma certificação que é reconhecida pelo mercado canadense, ainda estando no Brasil. E aí, talvez, o tempo que você tem no Brasil, você pesquisa quem que é o cara, o influencer dessa área no YouTube. Vou seguir esse cara. Aí o cara vai dizer, cara, eu tô fazendo uma live tal dia. Você já começa a pesquisar. E aí vai construindo o seu caminho dentro da tecnologia que você se identifica mais. E aí você pode chegar no seu próprio trabalho no Brasil e falar, cara, aprendi como fazer esse dashboard. Onde que estão as informações? Tá num arquivo do Excel, tá aqui, tá lá. Monta o seu arquivo, mostra pro seu chefe. No Brasil ainda. E coloca aquilo no seu currículo como experiência de algo que você já tem o conhecimento. Né? Deu o caminho das pedras aí. E dentro das ferramentas, então vamos dar um exemplo Power BI. Acho que até para o pessoal entender, acho que seria bom você explicar o que é um Power BI para quem não entende. Mas dentro do Power BI, eu consigo assim, focar só em leituras. Então depois que o dashboard está pronto, eu vou lá, eu vou entender... Ou não, eu tenho que entender como é que foi feito, como é que chegou a montagem, ou dá para mim, tipo, focar só em um? O nível de conhecimento que você adquire numa determinada tecnologia vai ditar aonde você pode ir nesse mercado aqui ou até no mercado brasileiro. Então, o Power BI é uma ferramenta de dashboard, é apresentação de dados. Então, eu preciso conhecer o detalhe de cada dado para poder apresentar de forma inteligente. E isso em si já é uma ciência. Então, como que eu aprendo a utilizar os meus dados e apresentar de forma que agrega valor para as empresas, né? A gente está navegando hoje, segundo dados da Microsoft, que produção de dados nos últimos 10 anos passa a história da humanidade.
né? A gente está falando de Big Data e tal. Mas o dado sozinho, ele não te produz nada, né? Se você olha no seu celular e vê a temperatura da minha casa hoje está 20 graus. Beleza. Controla a temperatura da casa. Mas se você obter informação, quando você usou mais a temperatura? Eu usei mais a temperatura entre 8 da manhã e 1 da tarde. Pô, não tem ninguém em casa. Então eu posso diminuir isso. Então o dado em si ele te deu um ganho. Você salvou dinheiro, você economizou dinheiro no consumo. Então, essas coisas você vai aprendendo com o tempo. O legal de conhecer a tecnologia por alto, ou as tecnologias por alto, é porque isso vai ditar o caminho que você deve andar. Tem um cara que ama dashboards, mas ele odeia aplicativo. Então, não adianta ele estudar um Power Apps da vida ou uma outra ferramenta de criação de aplicativo. Então, é legal conhecer cada uma delas, não só a Microsoft, qualquer outra fornecedora, né? Eu falo muito da Microsoft porque, para mim, talvez esteja vendendo meu peixe, né? é a única empresa que tem todos os produtos para atender nessa área de transformação digital. Você tem apresentação de dados, coleta de dados, integração de sistema, tudo na mesma casa, né? Legal. Há um tempo atrás, Vitor, você me deu algumas dicas, né? Eu estava falando de se recolocar aqui no Canadá. Eu sou formado aqui em Digital Marketing, né? Fiz Business Administration com Major em Digital Marketing. Como que você vê essa área se conectando com TI? Tem bastante gente hoje trabalhando com social medias e tal. Qual que é a importância, a relevância disso com um olhar mais de tecnologia? Jô, eu vou falar, talvez eu esteja falando do futuro aqui, mas assim, você tem um know-how de marketing digital que a pessoa que está começando no negócio, ela não tem, muitas vezes não é a área dela ter isso. Tipo, por exemplo, eu tenho essas organizações que eu represento, tem a minha empresa com a minha esposa, empresa de consultoria, e o marketing digital não é a minha área fim. Então a gente precisa de profissionais que façam isso. Só que eu não preciso de um profissional que vai me escrever um e-mail me dizendo o que eu preciso para fazer. Eu preciso de um profissional que use as ferramentas para me dizer o seguinte: Vitor, o dia que você vestiu a camisa vermelha, você teve mais engagement. Mas como é que você vai saber isso sem ferramentas para isso? Então, tudo isso que a gente falou, o que é o profissional de IT no futuro, eu talvez até riscaria o título de TI, para o que significa trabalhar no mercado para uma empresa no futuro. Porque todas essas ferramentas de inteligência artificial, de robô, ChatGPT, por aí vai, isso aí agrega valor para qualquer profissional. Pode ser um médico. Cara, eu sou médico, mas eu não quero trabalhar com a parte de agendamento. Entendeu? Então eu preciso de pessoas que tenham esse conhecimento. O médico pode perguntar, cara, qual o procedimento hoje que nos dá mais retorno com menos risco? Então você precisa de um profissional que entenda essa parte de avaliação da informação. No tocante a marketing digital, existe uma ferramenta dentro do pacote Microsoft que chama Dynamics 365 para profissionais de marketing. Então você consegue linkar a pré-venda, captação de leads, né? E transformar isso em negócio e ver, no final das contas, quais foram as atividades que deu mais resultado. Então a gente precisa de um profissional que tenha o conhecimento da área, mas esse profissional precisa conhecer as ferramentas disponíveis para maximizar o lucro, né? Então é assim que eu vejo o uso das ferramentas. O cara vende pão de queijo, beleza. Quando que você vende mais pão de queijo? Qual o sabor que vende mais? Então o negócio... Para quem vende mais? Pô, se eu divulgar com a turma do Tio Canada, até fazer o puxadinho, Tio Canada Podcast, a gente vende mais? Quando que vende mais? Funciona mais o podcast? Funciona mais o post? Então, essas coisas da análise de dados, só o profissional que conhece a ferramenta. E não precisa conhecer o código nessas ferramentas. Você precisa saber como utilizar ao seu favor, né? Ótimo. Vitor, você está escrevendo um livro? Estou escrevendo o livro. A ideia do livro... O título do livro é Do Zero ao Herói, né? E o pensamento do livro é o seguinte. Eu pensei assim, cara, quando a minha voz não estiver aqui para contar as histórias para as minhas filhas, e até emociono, né? Gente, eu não vou morrer tão cedo, eu espero, tá? Mas eu penso muito nisso, né? A palavra no inglês sucesso, ela remete a duas coisas. Ela fala sobre ser bem-sucedido, seja em negócios ou numa empreitada, mas fala também de sucessão. Ser bem-sucedido, quem te substituiu.
depois que você foi embora, né? E aí veio o pensamento do livro. Eu falei, cara, vou escrever esse livro, vou produzir o livro como um livro comercial, mas vou imprimir 4 cópias. Minha esposa e as 3 filhas, né? Vou escrever para elas. Seria a minha voz quando eu não estiver mais aqui. E aí os amigos falaram assim, cara, publica esse livro. Talvez outras pessoas elas vão se encorajar. E a ideia do Zero Herói não é a história, o Vitor é um herói, olha só como que ele conseguiu tudo isso, como conseguiu sair de um lugar, quebrou algumas vezes e chegou em tal lugar. A ideia não é essa, a ideia é que cada um de nós pode ser herói. Né? Então é uma conversação das coisas que eu acredito me ajudaram, né? Uma das frases que ficaram marcadas para mim durante o livro é aquela história do às vezes a gente ganha, às vezes a gente aprende. Eu peguei, estava esperando. Eu estava pronto para ajudar nessa. Obrigado. Mas a ideia é isso, né? Eu acho que ninguém é derrotado. A derrota vem quando a gente para. Quando desiste. Quando desiste, né? E a ideia do livro é isso mesmo. Alguns conselhos, uma troca de ideias pra gente persistir caminhando. E quando é que sai esse livro? Cara, é um desafio. Eu espero que saia no outono canadense. Seria agosto, setembro. Uhum. A gente vai estar com o livro aí placado, se Deus quiser. E vai estar nas plataformas, para o pessoal quiser comprar. Isso. Show de bola. A gente vai colocar no Amazon e tal. O pessoal quiser fazer o download online. Quero ler esse livro. Vamos estar doando queremos. também. Ansioso. Você que morou nos Estados Unidos, morou no Brasil e morou no Canadá. Qual que, assim, você fala que é a principal diferença desses 3 países aí, ou dos Estados Unidos e do Canadá? Eu vou chegar na diferença já, mas uma coisa que eu queria falar pra galera que tá se preparando, ou talvez a galera recém-chegada, existe eu não diria uma depressão, mas existe um sentimento no coração do imigrante que você sempre sente saudade. Quem tá aqui no Canadá sente saudade do Brasil. Aí o cara vai visitar o Brasil e fala, cara, saudade da casa. 2 semanas quero ir pra casa. Não é só a casa, é o lugar. É um desafio pro imigrante que você nunca vai se sentir completo em lugar nenhum mais. Nunca. Né? Nunca mais. Você chega no Canadá e fala, cara, vontade de comer aquele acarajé na Bahia. Saudade de dar um abraço nos irmãos. Comida em Salvador é sacanagem de boa. Cara, fui pro Brasil no final do ano e voltei acho que 6 quilos em 2 semanas e meia. 6 quilos a mais. Difícil. É uma luta. Mas é isso, cara. Se você tá no Canadá hoje e você se sente dessa forma, cara, meu plano de imigração não foi bom, eu sinto muita falta de casa, muita falta dos meus pais e tal. Isso é normal. Todo mundo vai sentir isso. Né? Nenhum lugar vai ser mais perfeito. Né? Eu olho pra América hoje, pros Estados Unidos, e eu sinto saudade dos Estados Unidos. Cara, minha experiência em startup nos Estados Unidos foi a mais top possível, porque os caras lá têm sangue no olho, velho. Uhum. Tipo, o dono da empresa ao qual eu trabalhei lá, ele começou a empresa no cartão de crédito. Ele pegou o limite do cartão de crédito e falou, eu vejo uma necessidade de negócio, vou tocar essa empresa. Em 3 anos, dentro daquela empresa, ele estava faturando cerca de $3 milhões ano. Caramba. O americano ele se assemelha mais ao brasileiro ou ao canadense? Ele é braço... Não vou falar isso. Não é braço curto. Ele levanta a garrafinha, se a garrafinha cair. Cara, o brasileiro é diferenciado, cara. Até hoje, eu acho que se tiver algum cientista que queira escrever uma tese sobre o brasileiro, porque a gente visita lá no Brasil e eu não falo... Eu rio, mas às vezes com pesar. Eu não sei como que se vive no Brasil. Cara, você é um malabarismo constante, seja a questão de violência, a parte econômica e tal, é uma dificuldade muito grande, e daí a minha admiração com os brasileiros que continuam lá, né? Um amigo até brincou, ele falou, a melhor saída pro Brasil, aí eu fiquei esperando, o aeroporto, era o que ele falou. Então é a galera diferenciada. Uhum. Mas eu acho que a maior diferença do brasileiro pro americano é que o americano ele vê cifra e ele vê oportunidade e ele não tem medo de tomar uma decisão de risco. Né? Cara, todo mundo na América que eu conheço é empreendedor. Tipo, morei, a gente comprou, a nossa primeira casa a gente comprou lá, praticamente todo mundo que morava no bairro era um microempresário, seja construção, armário, a colocação de azulejo, por aí vai. Mas é empresa, não é o Zezinho que faz o serviço do lado. É realmente um business, né? Um negócio. Então esse para mim é o maior diferencial. E aí quando eu falei sobre
A gente deseja que as crianças tenham as 3 cidadanias justamente por isso. Ó. Passe 2 anos lá e veja como que é importante você empreender. Eu falo para as meninas, né? A minha do meio, ela... Até o Joel não posso vazar a novidade, desculpa. Mas a minha do meio, ela crescendo, ela era muito vaidosa, né? E eu falava, tudo bem, filha. É importante isso pra mulher. A gente sempre encorajava, né? Não na rua, mas em casa ela podia usar o que quisesse. E às vezes até tentou em mim dormindo, né? Colocar make-up e tal. Mas ela falava, quando crescer, eu vou ser maquiadora. Eu falei, filha, quando você crescer, você pode ser o que você quiser. Desde que você seja dona do seu negócio. Desde que você dê a direção para o que você quer viver. E isso continuou elas crescendo. Eu quero ser médico agora. Beleza. Vai ser médico? Vai. Seja dono do seu negócio. Seja dono do seu nariz. Né? Eu, nos Estados Unidos, em 2008, minha esposa tomou a decisão de abrir negócio porque eu tenho 18 anos de convivência com as minhas filhas. Depois de 18 anos, eu não sei para onde elas vão. E aí a gente decidiu. A gente vai ter um pequeno negócio. O nosso negócio vai funcionar de casa. A gente pode ter escritório virtual, pode marcar encontro com um profissional. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe ainda gerenciável. Mas a ideia é o seguinte, eu vou viver com elas todo esse tempo. E para eu viver com elas, eu preciso ser dono do meu nariz. Vitor, vem no escritório 2 vezes por semana. Não vou, cara. Eu vou, junto com minha esposa, a gente vai fazer o almoço das crianças de manhã cedo. A gente vai dirigir com ela. Cara, é o mínimo de tempo que eu tenho com elas. Então, o americano tem isso. Ele sabe que para ele chegar no final, primeiro porque a aposentadoria americana não existe. Então, para ele chegar no final de carreira e ter alguma coisa para usufruir de aposentadoria, ele tem que ter construído ao longo da vida. Então ele sabe, cara, eu não posso pegar meu dinheiro e entregar para o outro ali, que o outro não vai fazer com o meu dinheiro o que eu posso fazer. Né? Então essa é uma diferença. Contrapartida, a galera trabalha pra caramba. E isso para mim não é legal na América. Né? Trabalha demais. Trabalha demais. Tipo, às vezes eu vou para os Estados Unidos a negócio e tipo, eu pego o Uber indo do aeroporto pro hotel ou para as empresas ou na volta, e aí conversando com um e outro, a galera fala, não, esse aqui é meu 3º emprego hoje. O cara já trabalhou em 2 coisas e agora tá fazendo Uber ali, 3º job. E já é gente de idade, cara. Gente que já poderia estar pensando em aposentadoria, né? Então a galera trabalha muito. E aí, para mim, o meio termo que por enquanto tem funcionado é o Canadá. Você vê, em Calgary especificamente, a galera trabalha. Talvez comparado com o lado leste, e a turma que está em Montreal talvez atire pedra aí, mas assim, eu tô falando da minha experiência, sabe? Não tô dizendo que todo mundo é assim. A galera é mais devagar lá. É mais compassada, para não usar um termo pejorativo, né? Uhum. Então a turma chega no verão, principalmente na cidade de Quebec. Pra que a gente vai resolver isso agora? Vamos resolver amanhã, cara. Né? Eu trabalhei para uma consultoria que o cliente principal era cliente de governo. Então, eu cheguei com sangue no olho, né? O cara falou, tem tantas horas extras aqui, tem que fazer esse projeto e tal. Tipo, uma semana, taquei o pau. Precisava da grana, né? Taquei o pau. Aí ele me sentou e falou, eu achei até que tinha feito coisa errada, né? Vitor, a gente aqui ganha por hora. Então, ó, devagar. Daí caiu a ficha. Eu falei, eu vou continuar rápido, mas eu vou usar do tempo de sobra pro meu benefício. Aí comecei a estudar. Uhum. Certificação aqui, curso ali, fazia o que a gente chama de lunch and learn, né? Apresentar para os colegas de trabalho, ouvir outras apresentações. E aí comecei a usar o jogo a meu favor, né? Mas você tem essa diferença. E foi um dos fatores que me apontaram para cá, para Calgary. Eu falei, cara, no seu ritmo. Não dá. Não tem para onde crescer. E tinha uma questão de protecionismo lá também, né? A galera de lá era mais beneficiada por ser de lá, né? Tem algo que tenho visto também aqui no Canadá, é o lance do voa abaixo, né? Tipo que nem pato, voa abaixo que você voa mais longe. E eu já tenho 2 exemplos, não vou citar o nome, de amigos assim que acabaram aprendendo a duras penas que eles precisam dar uma segurada, não tentar se destacar tão rápido assim. Tudo bem que tem o lance da garrafa, vai levantar a garrafa, vai trocar a tampa, mas toma cuidado que às vezes os seus pares não têm esse ritmo e você acaba gerando um incômodo. E eu já vi 2 pessoas 100%. Serem desligadas de empresa porque tecnicamente estavam fazendo demais. Você já viu isso? 100%. E é uma brincadeira que eu falo, eu faço até com os amigos, né? Eu falo, cara, usa
o seu diferencial usa ao teu favor. Você faz as entregas na velocidade que que é esperado, talvez destaque um pouco, né? Você destaque um pouco o seu conhecimento e fala, isso aqui eu sei, posso ajudar se precisar. Então você já está sendo proativo, né? Não chega, mete a mão não, porque o Zezinho que é responsável por isso, ele pode se ofender que você quis fazer demais, né? Mas aí você pode virar também a chave no outro sentido. Exemplo, tipo, Joel, profissional de marketing digital, está trabalhando para uma das maiores agências no Canadá. E Joel, ele consegue ver as coisas de longe, consegue fazer a roda girar rápido. Só que Joel, ele tentou fazer isso na empresa, recebeu um contragolpe. Aí o que é que Joel faz? Gente, eu estou abrindo o meu negócio, não é concorrência, mas se você estiver interessado em me contratar como um contractor, eu posso continuar fazendo tudo que eu fazia aqui antes, mas como minha própria empresa. Aí o Joel, que estava lá 8 horas por dia, mas resolve o negócio em 4 horas, agora tem 4 horas para fazer o negócio dele. E ganhar pelas 8. Né? Então, você pode usar bastante do diferencial brasileiro ao seu favor, mas tem que ter esse cuidado. Né? Eu acho interessante, porque assim, essa semana eu estava até ouvindo um podcast do Maurício Meirelles com Richard Harai. Ele é dono da Macro Baby lá de Orlando. E ele estava comentando isso. A diferença de você abrir uma empresa aqui na América com uma empresa no Brasil. É muito mais fácil. Então, assim, é igual você falou. Eu vou ter tempo, vamos olhar o copo meio cheio. Pô, eu vou ter tempo, agora eu vou continuar trabalhando, deixa eu começar a abrir empresa, já começar a fazer isso, que eu tenho tempo. E aqui tem muito também. Eu morei nos Estados Unidos e o pessoal tem sempre essa mentalidade. Quero ter meu próprio negócio. E aqui é muito mais fácil, né? 100%. Que é uma mentalidade que está se tornando mais forte no Brasil, né? O brasileiro ainda está bem preso ao modelo de trabalhar para uma empresa, ele foi treinado para isso, né? Aqui é bem simples, a gente sai daqui, vai no registry e você abre uma corporação. O jogo é o seguinte, que aí para mim é o maior benefício, mas como você falou, é questão de perfil. A corporação, ela é um indivíduo próprio, ou seja, toda despesa que você gera pelo funcionamento da corporação é despesa da corporação. E essa despesa ela é paga com fundos antes de você fazer a declaração de imposto de renda. Então, o profissional que é um funcionário de empresa, você recebe seu salário já descontado na folha. Você nem tem o que dizer. Peraí, não desconta isso não. Já descontou, já era. A corporação, o modelo da corporação, você paga as suas despesas e depois você declara o imposto de renda. Então, supomos que a alíquota de imposto de renda é 25%. E a sua conta de celular ela custa $100. Né? Para você pagar a sua conta de celular, você tem que gerar $125. Tá? A corporação ela só precisa gerar os $100. Entendeu? Então esse é o jogo. Então muita gente vai. Agora sim, o cara que metade do mês ele não se sente bem, mas ele vai trabalhar, bate o ponto e tipo assiste um YouTube ou um Netflix metade do expediente, esse cara tá frito, porque agora você tem que pagar a sua conta, você tem que gerar, você tem que produzir. Então, o modelo, ele funciona, eu acho, para quem... Depende do perfil mesmo. Perfil. Legal. Mudando um pouquinho de assunto, o que você acha aqui da comunidade brasileira aqui em Calgary? Você também é pastor e diácono lá na nossa igreja. Queria que você discorresse um pouquinho a respeito disso. Legal. A comunidade aqui é bem forte, né? Eu e minha esposa, a gente já teve uma outra estação de vida onde a gente estava mesmo como que chama a expressão? Hands-on, né? As mãos, os braços, na verdade estava até muito mais do que isso, a gente tinha acabado de ter filho, então a gente estava bem envolvido na comunidade na questão do serviço, quem chegava de viagem, quem vai buscar e tal. Mas a comunidade evoluiu, né? E o Joel, o Alexandre, a turma que está aqui fazendo o To Canada e outras pessoas têm servido mais nesse sentido. Às vezes até eu fico constrangido. A pessoa fala assim, Vitor, você está envolvido com a comunidade brasileira e eu me sinto acusado porque eu não tenho feito tanto como a galera tá fazendo hoje, mas a gente já fez bastante, né? No passado. É uma comunidade boa, né? Eu acredito que o sucesso do imigrante, seja de qualquer país, numa terra nova, ele tá ligado às pessoas que você se conecta, né? Aquele primeiro momento você talvez se sinta um pouco pressionado pelo número de pessoas que você está conhecendo ao mesmo tempo, mas aí o tempo vai passando e você vai ver, tal pessoa eu tenho uma certa afinidade maior,
tal pessoa tem filho, né? E aí você vai se conectando e essas pessoas se tornam família, né? Eu recebi a ligação de um amigo já de bastante tempo aqui no Canadá. Ele falou, Vitor, tô fazendo um documento aqui no Registry. Caso eu e minha esposa a gente venha a óbito, a gente quer deixar a responsabilidade dos nossos filhos com vocês até a nossa família do Brasil chegar. Cara... Olha que responsa. Muita responsabilidade. Sim. Então é esse nível de amizade que a comunidade oferece, né? Tem uns arranca-rabo de vez em quando, umas faíscas, mas eu acho que é mais para alinhar, né? Eu não vejo isso como um problema. Às vezes, o que une as pessoas são propósitos comuns, sabe? O Joel, ele tem os goals dele, os sonhos dele, o Alexandre tem os sonhos dele e tal, e muitas vezes os nossos sonhos eles não estão alinhados, mas os propósitos é o mesmo. E isso junta as pessoas. E às vezes, quando tem essa fricção aí, as pessoas vão cada um pro seu canto, é porque os propósitos não são a gente vai ficando comuns. com um grupo que a gente é semelhante, né? Exato. No começo ali eu vejo muitos brasileiros se unindo, conhecendo os casais ali, tá todo mundo naquele mesmo propósito, que é se adaptar à cidade, arrumar o primeiro emprego, parar de gastar em real, descobrir como que é o transporte público, como que compra molho de tomate no mercado, daí fica aquele grupinho super legal ali, tá super entrosado. Aí passa 6 meses, isso aí tudo já entra no automático, já não tem mais aquelas semelhanças. Daí um tá procurando, um quer ter filho, o outro gosta de um esporte, gosta de ir pra neve, o outro quer fazer outra coisa, daí vão se afastando. Não é que não se gosta mais, é que não tem mais tanta coisa em comum e aí você vai achando o grupo de interesse, né? Então, 100%. A vida do imigrante acontece muita coisa em 2 anos. 3 anos tem várias fases, então isso acaba... A gente recebeu pessoas aqui que elas diziam o seguinte, cara, cresci em um ano o que eu não cresci a minha vida inteira no Brasil. Né? E eu tenho experiências de amigos que para mim são família, né? Amigos do Quebec, tipo, chegamos no Quebec, eu tinha a minha filha mais velha, ela tinha 5 anos. Né? A mais velha hoje tem quase 16. E a do meio, era a caçula na época, ela tinha menos de 2. E um casal nos recebeu lá, cara, que eu nunca tinha visto na vida. Conhecemos pela internet a Gisele e o Guilherme. Lembro como hoje. A gente chegou lá daquele jeito, a conta bem apertada, não pode espirrar para não o dólar não cair no bolso, aquele cuidado todo. E eles pegaram a gente em hotel, levaram a gente para tirar documento, falaram, faz isso, faz aquilo, o que é que você precisa, o que é que você não precisa. E chegou num ponto que o inverno ia começar, eles falaram assim para mim, Vitor, a gente vai comprar um carro zero e eu tenho esse carro aqui. Esse carro é seu. Me fala como que você pode me pagar esse carro. Então esse é o nível de comunidade, né? Legal. E aí a gente vai replicando a mesma coisa. Aquilo que você recebeu, você dá, né? E senão vira poço, né? Vira poço e a água apodrece. E a gente vai passando essa coisa. Mas eu tenho amigos até hoje que para nós são família, né? Onde tiver, e a gente tem esse valor, né? Eu e minha esposa, tipo, a gente pode não estar vivendo junto já há anos, mas o cara espirrou de lá, gritou, preciso de um socorro, a gente vai fazer o que for preciso. A memória do coração, né? A memória do coração. E é legal que assim, as amizades aqui, acho que um pouco diferente, até porque a gente não tem a família, elas crescem muito rápido. Então, assim, 1 ano de amizade parece que você tá 10 anos com aquele grupo de família. Então, assim, é muito rápido o jeito que o relacionamento se forma aqui, né? Fica íntimo, né? Muito rápido, né? Não digo desespero, mas a necessidade. Tipo, você tá numa situação, o pai de família. Eu acho que é o desafio de todo pai. Tipo, você não quer tirar a sua família do Brasil, onde existe todo aquele sistema de suporte, e trazer para um lugar onde possivelmente eles vão deixar de ter algo que eles tinham lá. Então, na cabeça do pai, cara, o cara sofre de dia e de noite. Tipo, o que é que eu posso fazer para meu filho? O que é que eu posso fazer para minha esposa? Minha esposa tá triste hoje, vou cozinhar, vou fazer outra coisa. E aí você grita para um outro amigo e fala assim, cara, vamos tomar um café. Você não precisa nem me ajudar em fazer nada. Eu só preciso me abrir com alguém e contar o que eu tô passando. Porque, cara, se eu não me abrir, eu vou ficar doido. E, às vezes, a gente não tinha esse posicionamento no Brasil. Por isso que as amizades crescem rápido aqui. Porque eu falo pro Joel, pô, Joel, me dá um socorro aqui, cara. Eu tô com essa necessidade. Aí Joel vai ver, pô, Vitor, ele abriu algo muito pessoal. Muito pessoal pra mim. Então eu sinto muitas vezes a segurança de me abrir com ele. E aí as amizades elas vão se estreitando mais, né? E eu costumo dizer que as pessoas precisam também ter uma maturidade para entender que elas vão conhecer as pessoas muito rápido.
não vai comer 1 quilo de sal junto antes de botar para dentro de casa, né? Para confiar. Então você precisa estar pronto para perdoar uma diferença que possa acontecer ali, porque nesse curto período foram só coisas assim positivas e tal. Às vezes você está na posição de ajudar e você está esperando ser ajudado pelaquela mesma pessoa. Não caia nesse erro. Você faz para dar continuidade no que você falou, né? Uma corrente do bem. Que quem vai te ajudar, você não espera ajuda, mas que uma outra hora essa ajuda Deus vai mandar através de uma outra pessoa. Mas esteja pronto para a hora que você vê a diferença dessa pessoa, você poder perdoar e continuar. Porque eu já vi muito relacionamento assim, se assusta no primeiro estresse e vai embora. Isso, e também é uma mistura de gente de tudo que é lugar, né? Tipo, eu sou da Bahia, apesar de ter vivido no Brasil em vários lugares, a gente tem um jeito de ser. Muitas vezes o cara fala, poxa, eu tô com frio e tal, não quero esse trabalho. Aí o baiano vai dizer, cara, se vira, mano, vamos... A minha esposa aí, ela fala, as meninas não sabem metade das expressões que você usa da Bahia aqui, né? Que a gente tem uma que é o sebo nas canelas, que é, vamos lá, vamos tocar o ritmo, vamos fazer, vamos acontecer. Mexe o doce. E às vezes a pessoa ouve aqui e fala, pô, o cara não teve o cuidado de falar comigo, né? Então, saber dar esse espaço, né? De, pô, ou até perguntar, pô, Vitor, um dos cuidados que eu tive, o Jô falou da agenda, né? Eu sempre quis estar aqui, tá, Joel e Alexandre? Eu sempre quis ajudar de alguma forma, né? Mas a agenda não bateu. E aí a preocupação que eu tinha, eu pensava muito isso, né? Cara, será que Joel, Bruno, a turma do Tchuquena, Alexandre, será que eles estão achando que eu não quero fazer? Eu sempre me preocupei muito com isso. Por conta da agenda, a gente não tinha como fazer. Tem os eventos, tem os trabalhos e tudo, e tem as 3 filhas, né? Eu tenho o meu expediente de Uber com as crianças depois das 3h30, que leva aqui, leva em balé e tal. E isso pode ser um ponto de ruptura. Pô, o Vitor, a gente tá lá na igreja e ele passa, vai embora rápido. Não fala com ninguém. Só porque tá aqui tem tantos anos. E muitas vezes é uma percepção. Né? A gente tem outras coisas que a gente precisa tocar ali rápido e às vezes não dá tempo. E uma pergunta pode resolver o problema. Pô, Vitor, tava querendo conversar contigo e, tipo, você sempre passa aqui corrida. Eu falo, pô, cara, tô com uma dificuldade, mas você tem como me ajudar e tal coisa? E aí todo mundo se ajuda e esse nível de cooperação termina ajudando toda a comunidade, né? Maravilhoso. Eu vou deixar a última pergunta aqui. O papo eu acho que se estenderia muito mais. Né? Xande, antes de eu ir para a última pergunta, eu queria dar espaço para você contar aí o que aconteceu essa semana. Vocês me viram falar aí sobre o anúncio do ministro da imigração, o Sean Fraser, né? Que ele deu mais 18 meses de extensão para o PGWP, que tinha salvado a pele de um monte de gente muito próxima. Apresento para vocês aqui uma pessoa que foi salva com o gongo. Conta um pouquinho isso aí, Xande. Cara, acho que a gente tem bastante vídeo explicando aí, a galera que quer saber, acho que tem uns 7, 8 vídeos. Eu mudei minha faculdade de 2 anos para 1 ano aqui no Canadá, sempre confiando em Deus, né? E o meu visto vence em maio, dia 14 de maio. E a gente não sabia o que ia fazer, não. Tava orando, falando assim, Deus, qual que é a saída, o que não é. Tentei falar na empresa, e aí, vocês vão me dar a LMIA? Eles vamos tentar, mas mesmo assim, aquela, e aí? Se não der, vamos começar a preparar as coisas, vamos embora, o que a gente vai fazer? E aí, o ministro, acho que Deus tocou no coração do ministro. Ajuda o Xande lá. Deus falou com o ministro. Ele deu mais 18 meses aí. Tirou tirou caminhão das costas. Caminhão das costas. Agora vai dar pra fazer o podcast por muito tempo. Eu falei, poxa, imagina o cara começa o podcast comigo e já tem que ir embora. Vai ter que ir no Brasil gravar, né? Cara, mas a gente ficou muito feliz com essa notícia, porque o Xande, por mais que tá trabalhando numa área que dê pontuação para Express Entry, tá lá com o perfil aberto, vocês que estão aí, vocês precisam entender que tudo leva um tempo, corre processo, oportunidade, convite provincial através de algum PNP. E aí tá na expectativa. Tá tudo certo, precisa só um pouquinho mais de tempo, né? Precisava de tempo. Acho que Deus falou assim, vamos ver se você vai confiar em mim mesmo. Tem que ter fé. Olha, a pessoa vem pro Canadá, ela precisa estar com algumas áreas fortalecidas da vida. E acredito que a área espiritual ali para ter um ouvido sensível, porque é milagre atrás de milagre. É eita atrás de eita aqui, né? Senão morre do coração. 100%. Vitor, eu ia te perguntar aqui, porque eu acho que é bem importante... Pode ajudar as pessoas que estão
aí escutando esse papo, se você pudesse voltar lá atrás, assim, com a bagagem que você tem hoje, com o conhecimento que você tem hoje, para dar uma dica para o Vitor, que estava lá no começo da vida, pensando em sair do país, o que você diria? Primeiro, o processo. O processo, ele vai aceitar o processo, né, de cada um. Ele vai tratar do que é realmente o propósito no seu coração, né? Muito bonito, tipo, você vê o Joel andando de bike na cidade de Calgary e fala, pô, eu quero morar numa cidade e andar de bike. Né? Mas isso não é processo, né? Isso é benefício de você estar vivendo... Aliás, tomei um tombo essa semana. Dois. Então, essa parte eu acho que eu daria um conselho, né, para o Vitor de 20 anos. Aproveita o processo. Enjoy the ride, né? É algo que as pessoas hoje em dia elas têm muita dificuldade, né? E uma das razões ao qual eu tomo bastante cuidado com a parte de mídia social, né? Porque aquilo que é visual, as pessoas se assemelham muito rápido, mas elas não entendem o processo que cada um passou, né? Um amigo, ele brincou, ele falou assim, cara, alcancei o sucesso repentino depois de 30 anos de experiência. Olha. Né? E isso é importante. Quem está começando ou quem está planejando, né? Aceita o processo. Tipo, você pode ir para os Estados Unidos ganhar dinheiro. Conheço gente que atravessou a fronteira, cara. Conheço também. E tipo, os caras são lá, viu? Teve pai que morreu, mãe que morreu, formatura de sobrinho e tal. E não pode voltar pro Brasil. Uhum. Ah, não, mas eu quero ganhar dinheiro, eu quero viver num país que me traz segurança. Beleza, faz o processo completo. Ah, mas eu quero chegar mais rápido. Tudo bem, vai querer passar pelo que eu passei ou pelo que o Xande passou. Sabe, de você... Não tô dizendo que foi escolha errada, mas tipo, cada escolha nossa, ela vai ter um resultado. Então, eu conheço gente que falou assim, eu quero estar no Canadá já ano que vem. Aí vendeu tudo, veio pro college. Só que aí o desespero, eu preciso passar nessa prova, porque se eu não passar, eu vou falhar nas minhas notas e vou ter que pagar um outro termo, né? E aí era aquele desespero, já briga com o marido, briga com o filho e tal. Então, entenda o processo. Se você tem a bagagem para passar por essas coisas, beleza, esse é o seu plano Canadá, você está assinando o seu plano Canadá. Mas entenda que todo mundo vai passar pelo processo, não tem como a gente escapar. Não tem como se escapar. E é no processo que a gente é transformado, né? É que as pessoas falam dessa linguagem bastante. Eu não lembro o nome do animal em português. A centopeia, sei lá, a lagarta, ela transforma em borboleta no processo. E é um processo que ela passa sozinha no escuro. Nem sabe que vai bater asa depois, cara. Fica ali presa naquele escuro sem saber o que vai acontecer depois. O processo, ele fala disso, né? Do carbono se tornar em diamante, é sobre pressão. Né? O carbono sem pressão transforma em nada. O carvão sem pressão não transforma em nada. Precisa da pressão. Quem está disposto? Então, conhecer isso, eu acho que mudaria bastante coisa na minha vida se eu aceitasse os processos que eu passei. Graças a Deus, o processo foi me colocando de volta. Né? Às vezes a gente tenta cortar um caminho, mas não se corta caminho em processo. Você só vai passar lá na frente de novo. Né? Eu acho que é isso que eu deixaria. Perfeito. Não pule etapas, viva o processo, enjoy the journey, the ride. Pois é. Porque eu acredito que não existe uma linha de chegada exatamente, né? A gente tem que ir tirando proveito de cada momento, vivendo ali, aproveitando. Porque a gente, principalmente, né? Eu sempre pego o exemplo do imigrante. Vai chegar aqui, ele está sonhando com... primeiro ele está sonhando em conseguir chegar aqui. Daí, fica aquela pressão e não curte lá no Brasil. O último ano dele, não fala com ninguém, não faz nada, tal. Você perdeu um ano de vida. Daí você já chega aqui, é a pressão para passar no college, é a pressão para vir o diploma, é a pressão para vir o PR, depois é a pressão para vir a cidadania, é a pressão para ter filho, é a pressão para comprar casa, é a pressão... É tudo. Não tem fim, não tem limite. A pessoa precisa viver. Tem que viver. Tem que cada parte. E aprender que toda ação tem uma reação, né? Isso é fato. Então, quando eu decidi mudar para um ano, eu sabia que isso poderia acontecer. Mas é uma escolha minha. Exato. Então, tudo que você fizer, eu vou para o Canadá, então vai ter uma reação. Você deu um all-in. Tudo tem. Então, assim, eu vou para o Canadá. Então, tá, você vai deixar sua família para trás, a saudade que a gente falou aqui. Pô, eu vou fazer um college. Pô, mas eu já 20 anos trabalhando, não estudo faz muito tempo. Pô, eu vou ficar estressado porque vai ter
assignment, vai ter um monte de coisa. Então, tudo tem que colocar no papel e saber. 100%. É a questão da escolha. As pessoas falam, escolhi errado. Acho que muitas vezes não escolheu errado. Você não pensou no resultado, né? Tem algo que eu e minha esposa a gente fala, que é o nosso tempo no Brasil. Eu era jovem quando a gente retornou para o Brasil, né? E existe uma frase bíblica que fala assim: antes de você construir uma torre, sente e calcule, para você não começar a construir e não ter como terminar, né? Então, essa questão da escolha, ou do projeto, ou do processo, a pessoa realmente tem que sentar e contar esse custo. Quanto que vai levar até chegar nesse Plano Canadá? E não é só dinheiro. Talvez pelo fato da gente ter uma certa dificuldade econômica no Brasil, a gente só pensa no Plano Canadá em questão de dinheiro. Mas não conta a emoção. Tipo, quanto tempo vai levar até eu ver meu pai e minha mãe de novo, né? Quanto tempo vai levar até... E aí eu falo isso para quebrar um pouco o gelo para a mulherada. Quanto tempo vai levar até eu poder usar o salão de beleza de novo, Isso é que eu verdade. fazia toda semana, ter uma pessoa fazendo para mim. Quanto tempo vai levar até ter uma pessoa que pode vir limpar a minha casa, né? Começar a contar essas coisas para não chegar no meio do caminho e a pessoa falar: o Canadá não prestou para mim. Na verdade, esse planejamento e você contar o custo, isso aí vai valer para qualquer lugar da vida, né? E foi onde, para mim, pessoalmente, não minha esposa é guerreira, ela estaria bem em qualquer lugar. Mas para mim foi o meu choque no Brasil. Eu falei: não, vou voltar pro Brasil, tô voltando bem na minha carreira e tipo, não vou nem precisar me preocupar em procurar emprego, vai chover emprego, que nada, cara. E aí você sofre, você fala: poxa, será que eu escolhi errado? Eu acho que eu não escolhi errado. Escolheria tudo novamente, do mesmo jeito, mesmo jeitinho, né? Mas eu contaria o custo, né? E quando eu falo viveria tudo novamente, porque tudo que nós vivemos até o dia de hoje, para mim, foi orquestrado pela mão de Deus. Saí dos Estados Unidos, Joel, dia 28 de setembro de 2008. Minha cerimônia de cidadania canadense foi no dia 28 de setembro de 2018. 10 anos certinho. Uau, Legal. Você não tem como orquestrar isso, não tem. né? Então, assim, essa coisa da caminhada eu não mudaria nada, eu viveria tudo novamente. Mas a maturidade de aprender, ok, esse processo aqui é necessário para chegar em tal lugar. Então, eu não vou sofrer ao longo do caminho, porque o meu sofrimento não vai mudar o processo, né? Então, eu vou aproveitar e aprender com o processo. E à medida que eu aprendo, a geração que vem depois que me sucede, ela vai me suceder melhor do que o que eu fui antes, né? Show de bola. É isso? Isso aí. Então, pessoal... Agradecimentos finais. Quer falar a última coisa, Vitor? Cara, eu queria agradecer por esse espaço, agradecer por esse trabalho, né, do To Canada. Eu comentei que minha esposa, às vezes, a gente pegava pessoas no aeroporto e ver que isso está sendo gerado de forma massiva, forma exponencial na comunidade, nessa questão de você ajudar o próximo. Eu me sinto muito honrado em participar disso com um pouco, né, um pouquinho mesmo, do que você já tem feito. Encorajo você, Joel, Xande, a turma da pré-produção, a Bruna, continuar. Eu aprecio o nível de sacrifício que vocês fazem, essa questão de você expor tanto da vida de vocês de forma a inspirar outras pessoas, né? Não é venda de sonho vazio, né? Vocês estão contando a história de vida de vocês. E isso é precioso e leva tempo e custa muito. Eu trabalho com rede social, trabalho mais no nível profissional e eu sei o quanto que isso é dificultoso. Cara, faço um evento gratuito e tem pessoas que viram para mim e falam: cara, por que só você aparece nos eventos? Cara, se eu pudesse eu me escondia, mas as pessoas que divulgam, o que eu vou fazer? E você tem esse tipo de retaliação e eu quero te encorajar a continuar, sabe? Enquanto os cachorros latem, a procissão continua. Como que o pessoal te acha nas redes sociais para fazer sua mentoria ou conversar com você? No Instagram a gente tem um canal From Zero to Hero, eu tenho um canal pessoal, The Victor Dantas, né? Acho que a gente pode colocar nos comentários aqui. E tal. No LinkedIn você pode procurar pelo meu nome, Victor Dantas também, Victor com C.
E conecta lá a pergunta, fazer o meu melhor para responder todas as perguntas. Tenha em mente que eu também sou marido e pai de 3 filhos, então o tempo é bem corrido, mas no que puder ajudar, estamos aí para ajudar vocês. Eu encorajo também as pessoas que quiserem deixar alguma pergunta, colocar aqui debaixo desse vídeo, porque depois, quando ele tiver um tempinho, ele responde, e essa pergunta pode ser relevante para outras pessoas e vai ficar ali arquivado. Quem assistir esse conteúdo aqui vai conseguir ter acesso. Acredito que é um ótimo lugar ali para você deixar sua pergunta, além de ajudar o canal, né? O seu engajamento ali vai ajudar. Pessoal, deixa um like aí no vídeo, compartilha, manda aí para os seus amigos, nos grupos aí de WhatsApp. Sigam a gente no podcast, no Spotify, no Apple Podcast. Dê uma recomendação boa lá, isso nos ajuda. Tem um grupo do Telegram onde eu estou mandando assim, informações quentíssimas lá, mando wallpaper também, tá embaixo aqui o grupo do Telegram. Tudo que acontece, primeiro eu compartilho lá, às vezes eu estou num lugar, eu mando um áudio, tem diversos áudios meus lá, batendo um papo com o pessoal, e é aberto para conversa, para resenha, as pessoas têm se conectado lá. Então acho que é um ambiente bem legal aí para você já ir fazendo um network. Valeu, Xande. Obrigado, Vitor. Muito precioso ter o seu tempo aqui, escutar de você. Eu acho que a gente aprendeu. Eu fiquei quietinho aqui só escutando, aprendendo, porque, poxa, é uma história que inspira, que encoraja. Um exemplo aí de marido, de pai, de profissional, de empresário, de funcionário, de tudo, gente. Eu acho muito legal aí uma pessoa que, da onde saiu, onde chegou. Você é um herói, sim, cara. Fera demais. Obrigado mesmo por ter vindo aqui. Xande, obrigado. Valeu, Tamo junto. Querido. Obrigado. Pessoal, obrigado por terem assistido. E é isso. Tchau.